luxos! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, porque eu sempre estou deixando aqui vídeos mostrando movimentações de preço muito relevante e mostrando claramente aqui para onde que o mercado pode ir e deixando oportunidades de trade. Bem como você também pode se atualizar com algumas notícias do mercado aqui que eu trago relevantes, principalmente de macroeconomia e algumas notícias relevantes do mercado cripto em si. Então se inscreve aí, ativa o sininho para você nunca perder um vídeo. Beleza? Então, começando aqui com a nossa análise, vamos fazer a análise da Nasdaq, Bitcoin, dominância do USDT e vamos ver o que está acontecendo aqui, quais são as oportunidades que a gente consegue enxergar, né? Nasdaq, o movimento mais relevante que eu vejo aqui em Nasdaq é, nós tínhamos aqui uma sequência de topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, topo e fundo. Então, formamos aqui um fundo nivelado e formamos aqui um topo nivelado. Então, formamos aqui um fundo duplo. Então, este movimento aqui de Nasdaq é um movimento de inversão de tendência. Ou seja, nós formamos esse fundo duplo aqui e rompemos esse topo duplo. Então, agora, o que a força compradora está tentando fazer? Diante dessa movimentação de alta, diante dessa inversão de tendência, a força compradora agora está tentando segurar a primeira região relevante aqui de suporte, formando este pullback na média de 12, tá? Tanto média de 12 como essa confluência aqui com os topos anteriores. Então, esse aqui é uma primeira região de interesse e que, se conseguirmos segurar aqui, vai mostrar claramente que a força compradora está muito ativa. Adicionando isso a este candle que nós estamos deixando aqui, olha só como esse candle aqui é um candle de rejeição da força compradora, tá? Então, o que isso é consequência? Isso é consequência dos resultados de inflação lá nos Estados Unidos. A inflação ao consumidor veio abaixo do que estava sendo esperado e a inflação ao produtor deste mês veio também abaixo do que estava sendo esperado. Isso tudo eu comentei, né, quase que ao vivo, em tempo real, lá no meu grupo do Telegram. Às vezes acabo não fazendo um vídeo ou outro, mas lá no meu grupo do Telegram eu sempre deixo as análises em tempo real. Então, se você não faz parte ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica aí, entra lá no grupo do Telegram, é gratuito e você vai ter as melhores informações do mercado, tá? Então, comentei lá sobre, na hora que saiu a inflação ao produtor, a gente comentou lá que Nasdaq estava animando frente a essa informação. Por que Nasdaq animou frente a essa informação? Porque se você tem uma inflação ao produtor menor do que estava sendo esperado, a probabilidade da inflação ao consumidor na próxima leitura vir abaixo do que está sendo esperado é maior. Então, este indicador ele serve como um guia para a inflação do consumidor. Então, se nós tivermos a inflação do consumidor no mês que vem abaixo do que o mercado está esperando, a gente vai ter a segunda leitura consecutiva de inflação do consumidor abaixo do que o mercado está esperando. Logo após a divulgação dessa inflação, nós vamos ter, né, um dia, 2 dias depois, nós vamos ter a reunião do Fed para a decisão, né, de política monetária. Então, se nós tivermos uma segunda leitura abaixo do que o mercado está esperando, provavelmente o Fed vai aumentar em 0,5% a taxa de juros, diminuindo o ritmo com que eles estão aumentando essa taxa de juros. Eles estavam aumentando em 0,75%, 2 reuniões seguidas. Agora, se eles aumentarem 0,5%, provavelmente o mercado vai animar ainda mais, tá? Então, essa é a leitura por trás dessa movimentação de alta aqui e essa é a expectativa do mercado. Então, eu acredito que nós podemos ter um rally de final de semana, de final de ano, principalmente impulsionado caso nós tenhamos essa decisão do Fed de aumentar em apenas 0,5% a taxa de juros, tá? Então, essa é a leitura por trás disso. Então, dentro dessa perspectiva, né, nesse médio prazo, eu acredito que o viés do mercado é de alta e, inclusive, nós conseguimos observar que o viés é comprador.
com esses candles aqui. Então a gente tem um pivô de alta no tempo gráfico diário e semanal, a gente tem candles de rejeição da força compradora aqui na média de 12. Então, a princípio, o que o gráfico está me mostrando é que existe uma força compradora atuante, né? Tendo isso em vista, o que a gente vai buscar? Nós vamos buscar por informações que nos levem à tomada de decisão no mercado cripto. Afinal de contas, é o mercado que nós estamos atuando. Então, se Nasdaq tem uma maior probabilidade de continuidade de alta, né, e o Bitcoin está descontado deste movimento de Nasdaq, porque o Bitcoin ele teve um movimento muito forte para baixo neste movimento aqui, olha só, totalmente descorrelacionado com a Nasdaq, principalmente por um fator, né, pontual, né, que pode tomar uma proporção maior, sim, né, outras empresas podem vir a falir, outras corretoras podem pedir falência também, como um efeito em cascata, né? A probabilidade ela ficou um pouco menor depois que as corretoras começaram a mostrar ali as suas provas de reserva, né? Então, eu acredito que essa probabilidade diminuiu, mas sim, ainda é um problema que pode ter uma extensão maior. Porém, caso a gente não veja essa extensão maior desse problema, o que aconteceu é que o Bitcoin ele perdeu essa relação, essa correlação com a Nasdaq. Então ele vai tender a buscar essa correlação novamente. Então aqui que pode estar a oportunidade, tá? Então, falando de padrões gráficos, o que eu vejo de mais relevante? Primeiro, nós estamos em tendência de baixa em todos os tempos gráficos, né? Todos os tempos gráficos maiores, mensal, semanal, diário. E o diário perdeu essa importante região aqui de suporte. Perdeu em função de uma notícia, em função desses acontecimentos, mas perdeu essa região de suporte que agora vai tender a funcionar como uma região de resistência. O padrão mais relevante que eu estou observando aqui é esse padrão aqui de flâmula de baixa. Né? Isso aqui é um padrão de continuidade de tendência de baixa, tá? Quando você tem uma primeira onda de impulso, depois você consolida abaixo das médias de 12,26 e a base abaixo da região aqui de 0,382 de Fibo, tá? Que inclusive está confluindo aqui com essa região, né, de resistência. Então, olhando apenas para essa movimentação de preços, né, o que a gente vê é um padrão de continuidade de tendência de baixa. Agora, se esse padrão romper para cima, né, provavelmente isso vai acontecer porque a Nasdaq está dando indicativo de que está positivo, então provavelmente a gente vai ver os investidores do mercado cripto também aceitando tomar um risco maior. Então existe essa probabilidade de nós termos um rompimento para cima acompanhando o Nasdaq. Porém, eu não gostaria de montar posições logo aqui, porque nós ainda estamos muito próximos dessa região de resistência, tá? Qual seria o movimento, né? Qual seria o movimento, o melhor movimento aqui para gente surfar? O melhor movimento aqui para a gente surfar seria caso nós tivéssemos um rompimento dessa região de resistência e depois nós viéssemos formar este fundo aqui em confluência com essa região de suporte, tá? Quanto mais próximo dessa região aqui de topo anterior, melhor para a gente identificar essa oportunidade. Então, esse seria um cenário muito positivo para a gente. Um outro cenário que a gente pode ter aqui para montar algumas posições seria o rompimento dessa flâmula para baixo, né, com um leve esgotamento aqui da força vendedora. Tá? Então, tendo este rompimento para baixo, a projeção dessa flâmula de baixo é aqui em torno de 11 mil. Então, se nós tivermos aqui um flush ou um indicativo de que houve um esgotamento local da força vendedora, também seria muito bom para montar posições aqui. Neste cenário aqui, eu não estou gostando muito dessa proximidade, aqui dessa região de resistência, e eu gostaria de esperar um pouco mais para ver como que o mercado vai se comportar após romper esse padrão. Mas aqui é um padrão que vai tender a romper aí nos próximos dias, né? Pelo menos 2 dias aí, e nós vamos ver aqui um pico de volatilidade para cima ou para baixo, né? Conforme
for o rompimento, tá? Algumas moedas estão formando ali padrões de fundo, né? Se a gente olhar aqui para Link, por exemplo, olha só, Link está formando aqui um padrão de fundo, então a gente vem numa região de suporte muito importante e aqui nós estamos deixando candles prioritariamente de rejeição, formando aqui quase que um ombro, cabeça, ombro invertido, olha só, ombro, cabeça, ombro invertido. Então, a partir desse desenho, a partir dessa estrutura aqui, eu acredito que a maioria das moedas, elas estão formando essa característica de fundo e não característica de continuidade de tendência. O que me leva a crer que provavelmente o Bitcoin vai romper para cima. Uma moeda que está muito forte, né? A gente até montou um trade nela lá no meu grupo pago, a gente montou um trade aqui em Litecoin. Quando o Litecoin rompeu aqui, a gente montou uma posição, conseguiu surfar bem aqui essa posição. Então, Litecoin está muito forte, provavelmente devido a todo esse desconto que Litecoin teve nas últimas épocas. Litecoin foi muito mais penalizado do que todo o mercado. Litecoin caiu muito, principalmente em relação ao par Bitcoin. Olha só, a gente consegue ver aqui que está extremamente descontado do topo histórico, né? A gente tem aqui uma queda de praticamente 90%. E ano que vem nós vamos ter um evento aí de halving, né, na rede da Litecoin. Tá? Então é um evento de halving similar com o que tem para o Bitcoin, porque o supply de Litecoin também é fixo, né? Ela é uma moeda deflacionária e isso pode impactar bastante aí o preço. Então, o Litecoin tem mostrado movimentações muito positivas. Inclusive, eu tinha feito análise aqui com vocês de Litecoin no par Bitcoin, tá? Também, em consequência de toda essa questão, né, das corretoras centralizadas, né, que é o caso da FTX, né? Nós tivemos aí o caso da FTX pedindo falência. Então, as corretoras descentralizadas acabaram ganhando certo momento comprador. Então, a gente consegue ver aqui, ó, em DXY, DYDX, a gente consegue ver um alto volume de compra, tá? Assim como algumas moedas relacionadas a carteiras, né, a wallets, como é esse caso aqui dessa SFP, tá? Então, SFP está formando um padrão interessante aqui de retração, né? Eu estava olhando a possibilidade aqui de realizar um short, mas como nós tivemos aqui uma retração até 0,382, não seria lá uma boa ideia tentar shortar esse movimento, a não ser que nós tivéssemos aqui falsos rompimentos ou tivéssemos aqui um terceiro toque de divergência baixista ou o desenvolvimento de um padrão de inversão de tendência, né? Mas da forma que está, parece mais um cup, né? Parece mais que a gente teve uma onda de impulso e agora está formando um cup para ter continuidade alta. Provavelmente também a gente pode formar um handle aqui. Então não seria, né, ainda mais em virtude desse hype que nós tivemos agora, não seria lá a oportunidade que eu estaria de olho, tá? De olho na Copa do Mundo, tem uma oportunidade aqui, provavelmente, né, que quem está de olho na Copa do Mundo pode pegar essa oportunidade aqui em algo, né? Eu montaria essa posição no spot, né, e tentaria levar aí em função da Copa do Mundo. Algo vai ser a blockchain oficial fechou uma parceria com a FIFA para lançar NFTs na blockchain da Algorand. Então, pode ser também um evento que vai trazer um certo hype, um certo conhecimento para essa blockchain, tá? Então, aqui nós estamos formando aqui uma estrutura de ombro, cabeça, ombro invertido, né? E temos aqui um upside interessante, né? Interessante. Eu colocaria o stop aqui embaixo, porque seria a projeção do pivô de baixa no tempo gráfico diário. Olha só, a gente tem aqui um fundo do topo descendente, fundo descendente, topo descendente. Então aqui seria a projeção desse pivô de baixa aí, tá? Então projeção desse pivô de baixa seria aqui. Então abaixo desse ponto aqui, provavelmente, se for manter essa tendência, né, de alta e também de hype, seria um ponto interessante para marcar
um possível stop, tá? Então, estou de olho aqui nessa posição de Algorand. E é isso. Então, temos que esperar o Bitcoin romper. Para qual dos lados ele vai romper, o mercado vai seguir. Acredito que se nós não tivermos mais nenhum FUD, nenhuma notícia muito negativa, nenhuma corretora quebrando, provavelmente a gente vai romper esse padrão para cima, diante dessa perspectiva macroeconômica um pouco mais positiva e diante dessa movimentação positiva de Nasdaq também, tá? Então, essa é a minha análise de hoje. Se você gostou, deixa aí um like pra gente, né? E tamo junto aqui a 2.